Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio. Esse podcast maravilhoso para falar com você que vive desse universo maravilhoso que movimenta 165 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. Para falar de assuntos relacionados a esse tema, para você que mora, para você que trabalha, para você que pretende empreender nesse mercado, é isso que nós estamos trazendo. E com parceiros excepcionais, e hoje em especial com o Wellington, que está sempre aqui com a gente, e com o Marcos Moreno, que vai contar excepcionais questões sobre saúde e segurança do trabalho. Quero te dar as boas-vindas. Obrigado, João. Eu aqui de novo, enchendo o saco dos outros. Mas vamos seguir, é isso aí. Moreno, por favor, seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive aí, né? Porque viver em condomínio não é fácil e a gente procura fazer isso de uma forma mais amena, mais tranquila e saudável para que os riscos sejam melhor trabalhados. Você vê, né? Que quem trabalha com condomínio, todo mundo vem aqui e fala que não é fácil, né? Pois é, nós somos muito Por que será, né? A gente nem combina a frase, né? Não é combinado. Porque realmente o negócio não é fácil, é pra doido e pra quem tem... E pra quem gosta, né? Porque se não gostar também... Mas aí já vou fazer o seguinte, parece que não tem o lance aí do mosquito da dengue e tal, então tem o mosquito do condomínio. Porque deve ter algum bichinho aí que vem e pica, e depois que você é picado, velho, não tem jeito, você não sai mais. É isso. Eu vou falar daqui a pouco sobre mim, acredito, né? Claro. E acho que eu fui picado e esse bicho infeliz deixou ali um veneno, mas pro lado do bem, né? Porque a gente vem trabalhando essa área e entendendo que tudo pode ser feito de uma forma melhor, né? Por isso, viver de condomínio é saudável demais e eu amo o que eu faço. Então, o bichinho me picou e fez bem. Eu vou aproveitar, colocar meu óculos, que vocês já estão sabendo, para falar dos nossos apoiadores e patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria alugar um espaço maravilhoso como esse e trazer nossos convidados. Então, falar da Diferencial Serviços, a VCB para-raios, eles fazem também aquela divisão das garagens que é muito difícil, Silso, espetacular, Petros Desentupidoras, o Neres que salva o Ayrton direto, os problemas que dão nos condomínios, Portal Seg Sistemas, que é segurança eletrônica, muito importante dentro do condomínio. A gente sabe hoje a violência que tá, o Moreno que tá aqui, especialista nisso também. Tudo que eu tô falando aqui, o Moreno sabe de cor salteado, então a gente vai passar por tudo. Seg Energy, que é energia solar espetacular. Você consegue economizar no seu condomínio e, claro, trazer benefícios lá e ainda salvar a natureza. Honest Market Brasil, mini mercado, que além de salvar no momento de uma pizza, alguma coisa que você está precisando ali, bateu aquela fome, alguma coisa, você ainda não tem capacidade para ser síndico, ou não tem coragem, ou não é igual o Moreno que fez 1000 estudos aí para trabalhar no mercado. Você quer empreender, eles têm franquias também que você pode aproveitar uma fatia desse bolo. A Imperador, que eles vendem equipamentos contra incêndio, então sprinkler, extintores, toda essa parte. Eu e o Ayrton tive a oportunidade de conhecer lá o espaço deles, espetacular. Então, até os próprios fornecedores aqui entre si estão já atuando por conta de toda a Inmetro que validou tudo isso. Então, pessoal super bacana. Flecha 13, corretora de seguros, uma das melhores com certeza. O Ayrton tem vários empreendimentos que são segurados por eles e alguns, quando não dá, eles mesmos negam. Então, Roberto e o Calil, espetaculares também. E para finalizar, a Elsys, que é fechadora eletrônica, quem trouxe essa, que eu não conhecia essa empresa, fantástica, gigante, foi o Lício do Casamento às Cegas. Então, outro produto fantástico. E você, para aproveitar todos esses benefícios, o que você faz? Aqui na descrição do vídeo tem lá a landing page do Viver de Condomínio, deixa seu e-mail lá, se cadastra, deixa seus contatos para você garantir todas as vantagens, tá bom? E eu quero começar, na verdade, pedindo justamente para o Moreno contar um pouquinho para nós da trajetória dele, como é que ele chegou a viver de condomínio, que eu sei que o Moreno vive de condomínio, já falou aqui do bichinho que picou, que certamente picou a todos nós, e você que está ouvindo, daqui a pouco vai ser também.
Moreno, então seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. E mais uma vez agradeço aí pelo convite. E eu caí no condomínio de paraquedas. Na verdade, eu trabalhava com segurança. Eu era consultor de segurança de uma empresa de vigilância. Eu vendia serviços. E até que pintou uma oportunidade... Não, é o contrário. Eu fiquei desempregado. Ok. E eu não tinha... Eu procurava emprego nas empresas de vigilância. Claro. Até que um amigo que até hoje estamos juntos, Sim. ele era gerente de terceirização de uma administradora grande aqui em São Paulo. Legal. Não fala o nome não, que ninguém tá pagando pra gente, não. Então, é isso que eu ia perguntar antes. Se não pingar merchan... Não, isso aí. Igual. Bom, enfim. Então, se não pingar, não vai ser dito o nome. Então eu sou Milton Neves aqui. É isso que eu ia falar, Então, se não tiver merchan, vamos abrir o bico. Então, uma administradora estava precisando de um profissional para trabalhar com consultoria. E esse meu amigo me convidou para entrar na área de condomínios. Certo. E eu fui lá, em 99, há 24 anos atrás. Que legal. E ele chegou e falou assim, você tem interesse em trabalhar com condomínio? Eu falei, velho, o que é isso aí? Porque até então, a gente começa a falar de prédio. Sim. Quando ele falou condomínio, enfim, ele me apresentou o condomínio, então eu falei, putz, deve ser uma bucha trabalhar com isso, né, velho? Você já previa. Eu já comecei a imaginar, Eu falando, é muita... não quero esse negócio, não. Não, sabe por quê? A gente começa a comparar a nossa vida, né? Porque, eu sempre... Se os meus vizinhos forem assistir a esse podcast depois, vai saber. Eu tenho uns vizinhos muito chatos. Os vizinhos que, você não pode rir alto, não pode bater o pé, não pode ouvir música alta, nada. Isso porque eu moro em casa. Imagina as casas tudo junto, né? Bom, daí eu aceitei o desafio, porque era um desafio na época. Claro. E fiquei lá... Sem querer falar da sua idade, quanto que é essa época aí? Não tem nem vergonha, até porque eu tô no mês do meu aniversário, hein? Opa! Né? Eu fiz aniversário dia 3 de janeiro, completei 55 anos. Que legal. Eu tô há 20 anos a menos e completei no dia 14. Então, parabéns pra nós. E daí, o que acontece? Eu entrei na área de condomínio. E aí eu fui entender o que era. Eu já tinha formação na área de segurança patrimonial, né? Porque em 99 eu concluí o MBS. E aí, o que acontece? O condomínio ele me ajudou na minha vida profissional. Por quê? Porque através do condomínio que eu vim agregando áreas. Porque aí eu ia fazer a visita no condomínio, quem me atendia? O técnico de segurança do trabalho. Eu pensando, o que esse cara tem que eu não tenho, né? Você ia fazer as visitas, condomínio grande, condomínio clube. Naquela época nem clube era já era um condomínio maior. Mas aí vinha falar com o técnico que me atendia. Visitei alguns condomínios empresariais, né? Sim. Falei, mas o que esse cara tem que eu não tenho? Aí fiz o curso de técnico de segurança do trabalho. E aí eu lembro que essa administradora, que não vamos falar o nome, porque não tá pingando nada no nosso bolso. Isso aí. Ela tinha muitos condomínios no interior. E aí eu ia fazer a visita no interior. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu fui fazer uma visita, o cara que me atendeu parecia o Indiana Jones. Chapeuzinho estranho, até eu tô de colete hoje, né? Um coletinho estranho. Prova de bala. Escrito gestor ambiental. Olha o medo que ele veio de fazer um podcast com a gente. Viver de condomínio. Aí, escrito aqui, gestor ambiental. Falei pro cara, qual que é essa daí, né? Aí ele veio me explicar. Falei, peraí, isso daí agrega no meu trabalho também. Resumindo, então hoje... Eu tenho formação em 4 áreas. Eu sou gestor de segurança patrimonial, sou técnico de segurança do trabalho, sou tecnólogo ambiental e também sou bombeiro. Por quê? Eu, como técnico de segurança, eu ia ministrar a brigada de incêndio nos condomínios. E teve um período aqui em São Paulo, até para quem é de fora de São Paulo, né? Porque esse podcast vai ser assistido por... E aqui em São Paulo teve um período que o prefeito... sancionou um decreto, enfim, que o técnico de segurança não podia assinar a brigada de incêndio. Falei, tá bom, quem que pode assinar? O bombeiro. Fui na academia e fiz o curso. Né? Então fui na academia, fiquei lá alguns meses. Então hoje eu tenho formação nessas 4 áreas. Então hoje eu me denomino analista de segurança. Porque eu trabalho com segurança patrimonial, segurança do trabalho, segurança contra incêndios e segurança ambiental. E aí outro dia um conhecido, você quer abraçar o mundo? Não quero abraçar o mundo. Eu apenas quero ter conhecimento para poder ajudar quem vive em condomínio. O Jonatas não, né? Mas o nome do cara... o nome do cara começa com Jô também. Jô, mas não vou falar porque de repente ele tá assistindo. E ele é um conhecido em comum nosso aí. Então...
Mas vamos em frente. Então, assim, hoje eu sou analista Eu já de segurança. coloco o negócio no fogo, já que eu não gosto Joga no ventilador, na verdade. Negócio de meia palavra, não. Então, na verdade, hoje eu tenho uma expertise para poder justamente colaborar com o síndico para minimizar o sofrimento dele, muitas vezes, por não ter parceiros, não ter a informação que ele precisa para, não vou dizer solucionar os problemas, mas ter argumento, ter o direcionamento. Tanto que você, quando foi anunciar foi falar dos anunciantes, Sim. são áreas necessárias, né? Que o síndico precisa ter para poder não ser enganado, né? Que o mercado de condomínio ele tem um detalhe, é muito prostituído. Sim. Tem muita gente falando que faz e fazendo de qualquer jeito. Infelizmente. A gente passa muito isso até falar de um patrocinador aqui que é o Imperador, né? Na parte de recarga de extintores. A gente sabe que é uma situação assim complicadíssima por conta da prostituição que tem, né? A gente sabe que tem que ter algumas normas, algumas licenças, né, para você fazer a recarga dos extintores. E a gente sabe que muitas empresas porcamente faz a recarga dos extintores. Para isso, a gente foi até conhecer a Imperador, né? Conhecer a base deles, ver como que é a tecnologia deles, como que eles fazem o serviço. A gente viu lá que é um serviço muito bem feito, assim, o pessoal, irretocável o trabalho do pessoal e com responsabilidade, né? É uma empresa que a gente olhou e falou assim, nossa, daqui a gente pode confiar porque realmente o trabalho do pessoal está sendo bem feito. E é bacana você citar isso pelo seguinte, óbvio que eu também tenho que pesquisar, tenho que estudar legislação, tudo isso. E teve um período que, na verdade, hoje em dia, o que prova que o extintor saiu do seu condomínio, foi para a empresa, o que prova que lá ele foi esvaziado, testado e recarregado? Exatamente. Então, o que acontece? Eu tomei o cuidado de tomar conhecimento dessas empresas, de visitar essas empresas, e eu vi muitas empresas que não... olha só, até para quem está assistindo me entender, não é que eu menti, eu faltei com a verdade. Eu fui visitar algumas empresas dizendo que eu era síndico. Então, assim, eu tenho o curso de síndico profissional, eu fiz o curso em 3 instituições diferentes, então eu fiz o curso. Eu não estou síndico. Na Sovit eu faço parte do corpo docente. Você chama o cara pra participar de tudo, o cara não fez um curso de síndico na Sovit, mas fez só nos concorrentes? Não, mas peraí. Mas eu sou um dos professores da Sovit, pô. Então. Então. Mas eu aí. sei, mas, pô, você fez em 3 instituições. Não, tem que cobrar na cara dura, né? Não. Não, é impossível o negócio dele. Mas vamos lá, vai. Então, mas aí o que acontece? Eu fui visitar eu fui visitar várias empresas. Okay. Como síndico, né? E o que eu vi em várias empresas? Justamente isso. O extintor chegava lá, ele era maquiado. Olha. Ele não era esvaziado, não era testado, não era recarregado. Eu vi isso. Tanto que quando mudou a legislação, eu colaborei para que algumas empresas fossem fechadas. Em que sentido? Denunciando. Olha, tem empresa assim, 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 tal endereço. Agora o problema no nosso país é o seguinte, é que para você denunciar, você tem que se apresentar. É absurdo. Tem que se identificar. Mas enfim, eu colaborei e sei que 3 empresas fecharam as portas. Temos muitos empresários aí doido com o Moreno por ter fechado a empresa Mas dele. aí, o que acontece? Isso ajudou, não eu, mas a mudança da legislação ajudou a moralizar o mercado. E aí quem trabalha direito como a Imperador permanece. Olha só, o que acontece? Nesse mês de janeiro, né? Na verdade, dia 27 de janeiro, comemora-se não, né? Completa-se 10 anos da tragédia lá da Boate Kiss. Meu Deus. 10 anos. Netflix inclusive, lançou. Exatamente. Então, eu não tenho coragem de assistir sobre isso. Agora o que acontece? Até para você, internauta que está acompanhando esse podcast, um dos problemas, não vamos entrar em detalhes, sim, quem está errado, quem está certo, sim, tá? Mas tem um vídeo que agora a própria justiça pediu para tirar da internet. Quando houve lá, quando o rapaz lá, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, quando ele acionou o dispositivo, quando começou o fogo, ele pediu pro segurança que estava do lado do palco o extintor. O segurança pegou o extintor, quebrou lá, que tava bem nítido esse vídeo, só que saiu do ar, tiraram do ar. Quando ele foi usar o extintor, não funcionou. Não tinha pressurização.
Então, na verdade, olha só, o extintor estava na validade, estava, vamos dizer, entre aspas, carregado, só que não funcionou. Por quê? Não vou entrar em detalhe, se a empresa fez a recarga, se não fez a recarga, se pressurizou, não pressurizou, mas alguma coisa está errada. Então, o que eu costumo recomendar para os síndicos, né? Então, inclusive, você que está assistindo vai me entender. Antes de mandar o extintor para recarga, esvazia lá no local. O que eu costumo recomendar, então? Faz o seguinte, o extintor vai vencer a carga em fevereiro. Marca a brigada de incêndio final de janeiro, faz o treinamento teórico e, na prática, usa os extintores. Essa dica é que boa, aí hein? ele já vai para recarga. Então, ele já indo vazio, obviamente, lá vão ter que recarregar. Lá eles vão lavar, vão testar, vão fazer o serviço direito, como tem que ser feito. Agora, infelizmente, precisou acontecer uma tragédia, né? Tiveram outras tragédias, Sim. inclusive que o extintor não funcionou. Então, o síndico tem que entender que esse dispositivo ele precisa ser testado. E aí vocês comentaram que visitaram a empresa, né? Imperador, né? Isso. Eu recomendo isso também para o síndico visitar a empresa para entender como é que é feito o trabalho. Uhum. Porque como que eu posso confiar numa empresa que eu não sei qual que é o trabalho? Não sei como que é feito. Então a visita na empresa. E o ideal é mandar o extintor vazio. Sei que o ideal é difícil de alcançar, porque o extintor de pó químico seco você não tem como esvaziar no condomínio. Mas o de água tem. O de gás carbônico tem. É parte prática na hora da brigada de incêndio. Simples. Perfeito, Moreno. Dando trabalho pro síndico. Não, mas é verdade. Eu falo bastante isso, né? Que a operação, o ideal, às vezes, nem sempre é alcançado. Verdade. Né? Mas a gente tem que se cercar de pessoas que realmente a gente confia para exercer o trabalho. Porque eu mesmo já troquei de empresas de extintores, e quando chegava, o extintor acabou de chegar da recarga. A pressurização cai e você vê descarregado. Aí você olha e fala, o que está acontecendo? Né? Será que foi testado lá? Exatamente. Porque assim, existe a possibilidade do extintor despressurizar. Até porque é uma chapa de aço, é uma solda. Agora, como é que despressuriza em seguida da recarga? Então, alguma coisa não foi feito lá. Feito lá atrás. Porque pode, então, de repente, despressurizou, talvez 11 meses depois da recarga, 10 meses depois, agora em seguida do retorno. Não, isso não é aceitável. Então, por isso, aí vem o detalhe. Será que foi feito o trabalho lá? Será que eles testaram? Outra coisa, até usando... No extintor de gás carbônico, no extintor de água e no de pó químico seco, tem um reloginho, que é o indicador de pressão. E alguns profissionais do mercado chamam aquilo de manômetro. Não, manômetro afere pressão. Uhum. Aquilo ali indica a pressão. Indica a pressão. E o que acontece? Eu não quero denegrir o mercado, pelo contrário. Mas na Rua Florencio de Abreu... Nem pode mais falar esse verbo, né? Não pode. Na Rua Florencio de Abreu... Tem 3 lojas lá que vendem uma caixinha com 200 reloginhos desse. Só que ele já vem no verde. Só que aqui tá um detalhe. Pô, então quer dizer que ele já vem pressurizado. Então você coloca no extintor, não adianta você colocar ou tirar a pressão que ele já tá no verde. Então, na verdade, quem tá comercializando essa peça tá errado. Quem tá comprando tá errado. Então, por isso o síndico precisa entender o que tá sendo feito. Sim. Para poder... não incorrer no problema de contratar uma empresa que não faça de acordo com o que diz a legislação. E não vamos nem entrar no detalhe de legislação. Claro. São vidas, sabe? São vidas que estão sendo expostas pela negligência, pela imprudência de empresas que estão brincando de fazer o serviço e não estão fazendo de acordo. Por isso que a gente pode contar com a Imperador aí, que é selo garantido. Nesse sentido, Moreno, eu queria até aproveitar e te perguntar. Como que a segurança e saúde do trabalho vê essa parte? Porque isso, em tese, geralmente você está pensando mais, entre aspas, no condômino, né? Mas eu acredito que tem algum impacto também para o funcionário, né? Com relação à segurança do trabalho, a segurança do trabalho, independente se é morador, se é visitante, se é prestador de serviços, Sim. lida com vidas. Perfeito. Né? Então, independente de quem, do que é uma vida, então ela tem que ser trabalhada, tem que ser tratada, tem que ser cuidada. E houve uma mudança na legislação. Na verdade, essa mudança ela sofreu o impacto da pandemia.
como né, todas as nações sofreram com a pandemia. Sim. Mas entrou em vigor efetivamente dia 3 de janeiro de 2022 essa lei. O que eu sei de cor? Foi do seu aniversário. Exatamente. Dia 3 de janeiro, dia do meu aniversário. Então, depois manda parabéns pra mim, mesmo que atrasado, não tem problema, eu aceito. Boa. Então, entrou em vigor dia 3 de janeiro de 2022. E qual foi a principal mudança? Né? Óbvio que várias normas, né? Porque quando se fala de segurança do trabalho, são as normas regulamentadoras. As famosas NRs. Isso. E qual foi? Várias NRs mudaram, várias. Mas a principal mudança... E essas NRs são essenciais para o VCB, né? Na verdade, não está relacionado diretamente ao VCB. Por quê? Porque a norma que falava de prevenção de incêndios é a NR 23. Que é brigado. Que teve uma alteração em 2011 que transferiu para os estados Tá. essa obrigatoriedade. Então, a NR 23, que fala de incêndio, a portaria 221 de 2011 transferiu para os estados... Mas mesmo assim, quando você dá entrada no AVCB, eles pedem toda essa documentação. Pede a brigada de incêndio. E a brigada de incêndio, ela está no decreto 63.911 de 2018. Vê como que uma coisa vai amarrando a outra, né? Então, para o AVCB, que é a diferencial que faz, né? É isso. Então, para o AVCB, alguns dos documentos que são exigidos, além de vários documentos, é o atestado de brigada de incêndio. Mas, antes de chegar no incêndio, né? Antes de voltar para o incêndio, a principal mudança com relação à legislação de segurança do trabalho foi o que antes chamava de PPRA. O que é o PPRA? Que era a NR9. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Só que na NR9 falava-se só sobre 3 riscos. Era só riscos físicos, químicos e biológicos. Só que aí, o que acontece? Aí ficava pendente os riscos ergonômicos e de acidente. E aí não tinha nada, se trabalhava em cima disso e o condomínio ficava vendido. Então, com a mudança com a lei nova que entrou em vigor, agora não é mais PPRA, agora é PGR. Que mudou da NR9 e agora está na NR1. E o que PGR diz? Tem que englobar os 5 riscos: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidente. Então mudou. Então tinha um documento que falava sobre os riscos, só que eram só 3 riscos. Só que agora no condomínio... classificou para 5. O condomínio você está exposto aos 5 riscos. Sim. E aí eu também tenho que vender o meu peixe, né? Por favor. O meu PPRA sempre teve os 5 riscos. Então, antes de existir o PGR, eu já fazia o PGR antes da lei entrar em vigor. Muito bom. Então, os meus PPRAs, os meus que eu digo, a consultoria que eu faço, Claro. eu já embutia lá os 5 riscos. E muitas vezes o contratante, por não conhecer, me perguntava, poxa, mas por que está escrito isso aqui? Eu falei, porque o seu colaborador está exposto lá. Né? A sua mão de obra está lá exposta. Você, como morador, está exposto ali. Então, daí, a principal mudança foi essa. De 3 riscos apresentados para os 5 riscos. E isso, vamos lá para a operação. O que muda na operação? Muda que agora tem um documento que... Eu não quero ficar falando um termo técnico aqui para não ficar muito chato o negócio. Por favor. Mas tem aí algumas planilhas que o PGR trouxe para poder facilitar o trabalho do síndico. Facilitar o monitoramento do síndico, que é o inventário de riscos. Ok. Então, porque o PGR é um documento, vamos dizer, simples. Qual que é a abreviação do PGR? Programa de Gerenciamento de Riscos. E o PPRA era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Quando fala de risco ambiental, muita gente não entende o que é. Confunde. Já o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então ele diz todos os riscos. Geral. Exatamente. Inclusive o risco de incêndio. Que aí entra também nesse pacote. E aí qual que é o que isso vai impactar, né? Vai impactar que o síndico vai precisar ter uma empresa de assessoria para poder fazer todo esse gerenciamento. Registrada, bonitinho, com todas Exatamente. as licenças para fazer. Exatamente. É o que a diferencial hoje tem, né? A gente tem aí a diferencial, por isso que eu falei a questão da AVCB, né? Que realmente eles têm toda a parte de licenças. Essa é uma empresa totalmente habilitada que faz todo esse tipo de trabalho. E aí vamos tudo entregar nossa idade, né? A diferencial, eu conheço o Silso
famíliano. Ah, que legal. Então, olha como que... Olha só. Olha, o mercado Ele vai condominial... falar com a gente aqui no 4º episódio. O mercado condominial ele é muito pequeno. Sim. É. O pessoal acha, não, mas são Acha 70 que é muito mil grande. condomínios. Não, é pequeno. As empresas sérias, os profissionais sérios, se encontram aí frequentemente. Então o Cilso trabalhou naquela administradora que eu comentei aqui. Mas não vamos falar de nome porque ela não pingou nada no nosso bolso. É Então isso aí. não vai rolar. Então quando o Cilso vier aqui, já manda um abraço pra ele. Fala que o Moreno mandou um abraço. Se bem que eu falo com ele direto pelo WhatsApp. Que legal. Mas é uma empresa que nasceu de uma forma séria, Sim. de uma forma estruturada, com os pés no chão. O Cilso não é aventureiro. Não. Tem muito aventureiro no mercado aí. Sim. Então, o que é importante... Até eu fico muito feliz quando eu sou convidado para poder falar um pouco, porque o síndico ele depende muito do prestador de serviços. Sem dúvida. E aí tem muito aventureiro e brincando de fazer um trabalho, e o síndico, talvez por não conhecer, acaba contratando e... É uma pena, mais uma vez, o nosso assunto aqui envolve vidas, e vida não tem preço. É verdade. É verdade. E nesse contexto, a gente tem um outro parceiro legal, que é a Honest Market BR, que são esses mini mercados. Então, como que lida essa questão do mini mercado e a parte da saúde? O mini mercado, quando chegou essa ideia no nosso país, né? Que o Brasil é um país que ele está em desenvolvimento ainda, né? Sim. E o mini mercado, ele é um mercado dentro do condomínio, só que ele não tem funcionário, né? Ele não tem funcionário fixo lá, mas ele tem o repositor. Ele tem um repositor. Então, inclusive até é bom você ter feito essa pergunta, porque o síndico ele tem que entender o seguinte: o mini mercado é uma solução fantástica. Só que quem vai prestar serviço lá, quem vai fazer uma manutenção elétrica, vai trocar uma lâmpada, vai fazer a manutenção na geladeira. Então, esses profissionais, que apesar de serem do mercado, eles estão trabalhando dentro do condomínio. Então, o condomínio, na pessoa do síndico, né? Porque é o síndico que acaba... Respondendo por Exatamente. Então, o síndico ele tem que exigir da empresa que vai colocar o mercado lá. Tá, qual que é o seu programa para... Tem que falar pro mercado, né? Sim. Que programa que você tem para a segurança dos seus colaboradores? Então, ele tem que apresentar o PGR. Perfeito. Então, tem que ser feito o PGR lá do mercado, porque o mercado tem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidente. E o acidente entra o incêndio. Então, quando ela faz uma ligação lá, eu sou muito crítico, né? Não é à toa que você faz o Previnas. Onde eu entro, eu já vou... Então, eu já vi mercado de condomínio que por fora é maravilhoso. Só que você vai dentro da prateleira, atrás da prateleira, sabe? Então, esse cuidado todo o síndico tem que ter. Isso que é legal. Uma que a prateleira- Honest se preocupa com isso. Uma que a gente foi prateleira, lá, né? Sim. você imagina, tá lá o condômino pegando o produto e a prateleira despenca na cara dele? Ou então ele vai condições. passar o cartão lá, dá um curto-circuito e pega fogo na... Tá ali a prateleira, tá vendo? Então a coisa tem que ser bem feita, sabe? Tem que ser feita com cuidado. Por quê? O condomínio trabalha com vidas. Então não dá para negligenciar com a saúde, seja física ou então a saúde, inclusive, da pessoa ficar doente. Então, até esse cuidado. Poxa, você tá no calor lá fora, não tá? Que a temperatura tremenda, e aí você entra no mercado. Esses mercados de condomínio. Tem ar-condicionado lá dentro. Sim. Então, o que acontece? O que esses mercados deveriam proporcionar? Uma anticâmara. Então, antes de você entrar, essa troca de calor com frio, então você está no calor lá. Você vai entrar no mercado, tem que ter você tem que se adaptar à temperatura. Não, eles colocam lá 19 graus dentro do mercado, 19, 20 graus. Ainda tá gostoso, né? Você chega aquele calor lá fora, E aí aí você 119 sai, graus, você fala, nossa, que delícia, vou ficar aqui uns 10 minutos. Daí depois seu organismo se adaptou à temperatura baixa. E aí você sai lá e toma aquele choque térmico. Aí não vai ficar gostoso pro bolso. Mas o bom é você, sei lá, já pega uma cervejinha, Já pega uma gelada, Já fala volta. gelada, dá um gole. já Isso volta, aqui é já, água, hein? Isso aqui é já água. volta, por já vai enquanto. por enquanto é água. Já volta e vai tomando uma pra deixar o corpo na temperatura certa, né? Vê como são tantos detalhes, né? Tem São muita tantos coisa. cuidados. Não, a gente fala, né, ô Morena, que a vida do síndico não é nada fácil, né? E o síndico, ele tem que ter pessoas do lado dele
que consiga dar todas essas orientações. Claro, ele tem que saber pelo menos o básico ali, né? E ter pessoas capacitadas para justamente dar esse apoio, porque é muita coisa. Putz, Né? A gente, demais. a pessoa fala assim, vou ser síndico morador. Né? A pessoa tem lá o trabalho dela, ela tem todas as obrigações que ela tem de casa e fala, vou ser síndico morador. E não sabe 1/3 da responsabilidade que ela tem que ter como síndico em todos os casos dentro do condomínio. Eu estou levando, né, um mercado aí para, inclusive a Honest, para um dos meus condomínios. Fui lá, já instalei mercados de uma outra empresa no meu condomínio. Tá. Né? Mas eu conheci o A Honest e falei, putz, É essa. é top, o cuidado que eles têm, né? Eu falei, não, vou colocar essa daqui. Por quê? É justamente isso que você falou. Uma prateleira mal colocada, tem toda uma estrutura, é todo um cuidado que tem que ter na hora da instalação e depois, né, com os repositores, com qualquer manutenção que tem que ter. E a gente tem que ter orientação para isso, né? Então é importante qualquer prestador de serviço a gente ter essa situação. E aí entra a questão do seguro também, né, João? Sim. Você tem que ter um seguro bem feito para qualquer ocasião. Nisso, um outro parceiro nosso que também consegue ajudar, que é a Flecha 13. Os caras excepcionais e eles orientam, assim, todo o cuidado. Até uma situação que eu fui instalar o mercado num condomínio, o pessoal pergunta, vai mudar o seguro? Porque vai ter funcionário lá dentro? Pode pegar fogo? Que não sei. Perguntei pro pessoal da Flecha 13, uma consultoria, orientou de forma correta, como que tem que ser, o que interfere ou não interfere, para justamente o síndico, com embasamento, passar para os moradores, que às vezes é onde tem as dúvidas, né? Onde tem as dúvidas, você conseguir esclarecer de forma adequada. E uma... 30 segundos, ainda em cima da questão do seguro, você comentou bastante sobre vida. E o pessoal lá da Flash 3, mandar um abraço aí pro Calil e pro Roberto, eles até comentaram isso, que eventualmente pode acontecer, infelizmente, do funcionário vir perder a vida, se você não está bem estruturado ali com seguro, além do prejuízo emocional e tal, você ainda tem o prejuízo financeiro pro condomínio. Quando você tem o seguro bonitinho, toda a família vai amparada, o condomínio não tem aquelas verbas rescisórias, tem que pagar da hora para outra, tá coberto pelo seguro. Já tá coberto, né? Então o pessoal da Flecha 3 orienta tudo isso. Uma situação que é interessante, o síndico ele não tem que ser especialista em tudo. Não. Perfeito. Mas aí vem o detalhe. Por isso, a Solvit tem o curso de formação do síndico. É importante o síndico fazer um curso, porque ele vai entender aonde ele está colocando o pé. Perfeito. Exato. Porque, poxa, eu não preciso ser especialista em direito. Eu tenho que ter lá uma assessoria jurídica. Eu não tenho que ser especialista em contabilidade, né? Eu tenho lá meu contador. Agora eu tenho que saber. Então o síndico tem que entender. E ainda mais, você acabou de fazer um comentário espetacular. Quando a gente lida com vidas... Poxa, imagina, ninguém quer perder ninguém. E quando você perde e ainda perde com prejuízo ainda, sabe? Eu escuto, outro dia eu estava no treinamento e um participante ele fez um comentário que a gente falou de vidas, né? Sim. Ele falou, mas não tem indenização? Olha que... Pensei, esse infeliz nunca perdeu ninguém na vida, né? Chulo, né? Porque por mais que tenha indenização, não paga. Não, acho que não. Por mais que seja 1 milhão de indenização, não traz a pessoa de volta. Agora, aí é onde vem o problema. A pessoa perdeu a vida por quê? Porque houve negligência, imprudência, imperícia. Hoje em dia você não pode alegar falta de conhecimento. Sim. Sim. Então, por isso, o Jonathan sabe disso, eu já falo direto do curso da Solvit, né? Para as pessoas que têm interesse, procurar. Porque curso tem de monte por aí, né? Curso tem vários, só que você tem que buscar aquele que vai atender a sua necessidade. Eu preciso aprender, porque tem muito escolinha brincando de ensinar. Sim. Muito professor brincando de ensinar também. Eu não sou... Até o Jonatas me chama de mestre, meu. Ele falou, eu tô aprendendo ainda, né? E eu vejo muitos cursos no mercado onde não dá... Vamos lá. Você consegue formar um síndico em 8 horas? Não tem como. Você consegue formar um síndico em 24 horas? Então eu falei outro dia para uma escola, eu falei, olha, não que eu esteja escolhendo local para trabalhar, não, eu preciso trabalhar. Só que eu não posso colocar o meu nome, né? Então vai lá o certificado do cara, fez de 8 horas, eu lecionei 1 hora, sabe? Mas a gente tem até aquele ponto também, né? Você tem que ver qual que é o curso que você está dando. Né? Você falar um curso de 8 horas, às vezes, dependendo por qual é o seu propósito, o curso vale. Atende.
né? Porque você tem que entender. Agora, assim, você vai formar um síndico para que nem você, né? Dar todas as instruções para ele sobre as NRs, sobre PGR, esquece. E outra, mas é aquela coisa, o síndico não precisa ser especialista. Mas se você passar um curso de 8 horas e nesse curso você dá uma visão, porque o síndico, eu trabalho com a sindicatura há muito tempo, né? Então, se você der um curso de síndico de 8 horas, 10 horas, 12 horas, né, que seja, dando um direcionamento estratégico para ele, porque o síndico ele é estratégico. Sim, né? precisa, né? E dá uma resolução de tudo o que ele pode ver dentro de um condomínio, não específico. E que vai de cada um depois como buscar. se fosse o primeiro módulo. É um primeiro módulo. Agora, Só que você o quer uma pessoal- mentoria depois, você quer se especializar ainda mais, aí é um outro patamar. Só que Onde estão eu fazendo ao concordo- contrário. Aonde que eu concordo com o Moreno é isso. Só que o cara faz 8 horas e já fala que é. Não. Que nem a gente pô, sentei com uma pessoa para conversar, o cara falou assim, pô, você entende disso, você entende daquilo? Você... Eu tô na área há muito tempo, né? E aí a gente vai se aperfeiçoar. Sou especialista em tudo? Longe disso. Cada dia eu aprendo alguma coisa a mais. E isso Esses é bom. podcasts são ricos pra nós também. E assim, É. só que eu me especializo cada vez mais. Fiz diversos cursos na área, não é só o curso de síndico. O curso de síndico é um. É para te dar direcionamento estratégico. É um norte, né? É o norte, você vai entender um pouco. Agora você tem um curso de como conduzir uma assembleia, um curso das NRs, um curso de... Você tem vários cursos que você tem que se aprimorar. Que aí vem, que você falou, são módulos, né? São módulos. Então você tem que fazer um geral, que vai te dar uma... O norte. Isso. Só que depois, por exemplo, eu quero saber mais sobre marketing. Então eu tenho que fazer um curso voltado para marketing. Exato. Por exemplo, eu no começo da minha carreira eu tinha muita dificuldade para falar em público. Então, poxa, fazer um curso de oratória, entender como se posicionar. Buscar. Buscar. Comunicação não violenta, que agora tá Alto. Tá em alta. sabe? Então, são detalhes. Eu não posso fazer Daqui um a pouco a curso. gente vai ter que falar todes, né? Exatamente, né? Não, já tá assim, né? Eu não tenho problema nenhum, mas eu não entro nessa daí, não. Não, de verdade, É. cara. Assim, é posicionamento meu e respeito todo mundo da melhor forma possível, mas eu não tenho esse posicionamento de todos. Cara, pra mim não existe. Mas quem vai mudar o português? Não existe. Então, Eu acho né? que todo mundo tem que ter seu respeito, todo mundo tem que ter seu lugar, mas de uma forma que não afete o lugar dos outros também. Exatamente. Então, nessa linha, cara, não há curso que faça eu entrar em... O nosso idioma foi feito pra ser masculino. Não tem o que fazer. E que seja feminino também. Enfim, mas Né? Mas sim, que não tenha que mudar, cara, por conta de nada. Enfim, mas não é... Eu falo que, né, você tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Você quer ter uma situação onde você difere, né? Difere do mercado. Porque hoje em dia, é o que você falou. Eu fiz uma assembleia esses dias atrás, para reeleição, né? Cheguei lá, o que eu fiz? Eu solicitei no edital de convocação toda a documentação prévia que os candidatos deveriam apresentar Tá. para se candidatar. É o mínimo de exigência. Documentos que você tira em 5 minutos na internet, tá? E aí eu tinha uma oposição lá de umas 10 pessoas, porque a gente sabe que nunca agrada todo mundo e não tem a intenção Nem também. Jesus. Não, nem Jesus agradou, não somos nós que vamos Né? agradar. E aí eu tive lá um síndico que era morador, mas ele era o síndico profissional e estava começando. E, poxa, foi lá, bonitinho, entregou toda a documentação, legal. E eu tinha uma outra... A oposição falou assim, não vai apresentar nada. Chegar lá no dia ele pode, porque não tem obrigação de apresentar. E se você pensar bem, a legislação não pede para você apresentar. você levantar a mão lá na hora e foi. A oposição chegou e falou, não tem obrigação, Elton, de apresentar. Eu falei, mas quem disse que tem obrigação? A gente colocou no edital. Sugere a entrega da Sim. documentação. Até porque... E aí, qual que é o discurso? Você dá uma garantia para o condomínio, mínima. Porque isso também não é uma garantia que a gestão vai ser bem feita. Mas né? o cara já errou aí, Mas né? se o cara já errou, já começou errado, se o cara Você já não tem... começa sonegando o documento para concorrer, Aí eu falei, imagina gente, depois. a gente pode pegar uma pessoa estranha passando aqui na rua, trazer aqui na Assembleia, se ele vender bem e vocês a votarem nele, ele é Pronto, síndico. ele é o síndico. Ponto. Só que se você faz isso e não pede o mínimo do cara, você vai pedir isso depois que a Inês está morta. Né? Exatamente. Já foi eleito. Já foi eleito, não tem o que fazer. Aí eu já quebrei a situação ali. Falei, gente, não tem o que discutir. O cara não entregou, mas se vocês querem, legal, não sou eu que vou falar o contrário. Né? Em outro condomínio, tive reeleição, pedi a mesma coisa,
Os candidatos que não apresentaram, eu cheguei no pessoal e falei, olha, não apresentaram, o que vocês querem? Exclui o Wellington. Não apresentou, sai fora. É um pessoal consciente, né? No outro condomínio também, nesse último agora, o pessoal também foi consciente. Mas aí eu entro na questão do que a gente estava falando do curso de 8 horas, né? Eu tenho um síndico que é um morador. Ele falou, olha, eu nunca vi pedindo isso em Lugar nenhum. assembleia alguma. Não, eu não quis de forma alguma desprestigiar, porque eu respeito, a gente sabe que tem gente começando Todos na nós já começamos, né? área, a gente começa. Só que você falar uma coisa e ser categórico no que você está falando, afirmativo, de uma forma que... Aí eu perguntei, mas quantos processos seletivos você já passou? Nenhum. Você Não entendeu? Como que ele vai falar que nenhum lugar pede se ele não participou de nenhum? Então, assim, que tenha participado de 2, 3, não é parâmetro, São né? 70 mil Eu já governos. participei de diversos... E assim, eu tive processo seletivo de 27 candidatos, 37 candidatos, Caramba. onde eu fui eleito. Entreguei documentação, passei... Assim, então assim, se você não tem um conhecimento de causa, não adianta. Então um curso de 8 horas vai te dar um norte. E aí você tem que se especializar em O Moreno cada não falou? Ah, vi que tinha lá, fui fazer um curso. Fui fazer um curso. Não tem outro caminho pra você crescer. Eu fiz curso de condução de assembleia. Conduz a assembleia da melhor forma possível? Não. Tem que sempre me aperfeiçoar. E olha que eu tô há 18 anos no mercado. Até porque o público vai mudando Vai também. mudando. É. Sim, a tecnologia vai mudando, vai fazendo e Por exemplo, muitas vezes absurdo. essa situação do público, né, é interessante porque o condômino de hoje, ele é muito diferente do condômino de quando você começou lá 18 anos atrás. Eu te digo mais. Hã? Eu não tô há tanto tempo quanto vocês no mercado, entrei em 2015, já é diferente. Já é Isso diferente. 8 anos, você vê? Já é diferente. Eu vou aí minha parte eu vou até explicar aqui para você que está começando a ficar presente. Antigamente o condômino que ia à assembleia, ele tinha um perfil mais, vamos dizer, contemplativo. Ele não via muita coisa antes, ele chegava lá, tudo que você falava para ele era uma novidade. Agora você chega lá, o cara já viu a previsão, o cara já sabe, o cara questiona, o cara já viu no Google, porque também quando eu entrei, e por isso a ideia da Solvit e tudo mais, não era tão fácil. É claro, graças a Deus hoje tem muita informação, com risco às vezes, Mas né? aí eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma experiência também muito interessante com relação a isso. Sim, Hoje em dia, você tem tudo na mão, sim, só que tem que saber pesquisar. claro. Eu fui fazer uma brigada de incêndio, foi muito interessante. Eu não sou professor, né? Mas eu leciono há muito tempo, né? Aham. E você percebe quando o aluno ou participante, ele tá lá para te ouvir ou para te desafiar, Claro, ou para aprender. Eu não vou falar o nome do condomínio, que é um condomínio conhecido, ok. é um condomínio comercial, conhecido em São Paulo. Fui fazer a brigada lá. E aí o pessoal começou a chegar e tal. Sabe, eu sempre fui muito alto. Muito alto não, eu tenho 1,88 de altura. Bem Então, acima da média. na época que eu era da escola, se eu sentasse na frente, atrapalhava o povo de trás. Então eu sempre sentei no fundão. Mas eu não era da turma da bagunça. Fundão. Mas você sabe. O Você Wellington sabe. era. Você sabe que Não vou entrar nos detalhes, não. Então, mas tem a turma do fundão que senta no fundão pra não atrapalhar quem tá na frente. Sim. E a turma do fundão que é de Que anarquia. é pra atrapalhar. Bom, resumindo a história. Chegaram 3 rapazes lá. E eu percebi, eu falei assim, esse cara vai me dar trabalho na brigada de incêndio. Até que, resumindo a história, eu fui falar de classe de incêndio. E eu projetei lá as classes de incêndio A, B, C, D, E e K. São 6 classes. Quando eu mostrei, esse infeliz que tava lá, levantou a mão, olha o que ele me falou. É o seguinte, tá tudo errado isso aí, hein? Que coisa feia. Eu pensei, Que falta de caramba, né? Eu respeito. falei assim, meu, se... Eu falei pra ele assim, pô, então desculpa, né? Você pode me ajudar? Ele falou, posso ir aí? Eu falei, pode vir aqui. Porque ele falou assim, eu tô com a apostila aqui na minha mão, tudo que você falou até agora tem algo errado aí. Que Daí eu coisa pensei, feia. caramba, né, meu? Nunca tinha passado por isso. Nunca tive enfrentamento com o aluno, você tem direto. Enfrentamento com o aluno, com o participante. Enfrentamento que eu digo, a pessoa tem dúvida, você responde. E tem aqueles que ficam contestando, você vai explicando. Que é normal. Exatamente. Eu até gosto. Eu até gosto que eu não vou ministrar algum treinamento, alguma aula, que tem aqueles contestadores, que é bom que você exercite seu conhecimento. Eu fui uma vez num evento, né? Eu fui contestar um cara que
Tava falando sobre KNAI do síndico. E o cara discutindo comigo, mas o cara achou que ele era expert do KNAI do síndico. Aí eu discuti com ele, falou... Aí deu uma desculpinha lá, saiu fora, Então, falei, mas deixa ele não quieto. era. Não era. Então, mas aí tá o negócio. Aí Eu o não rapaz posso falar chegou. o nome dele, mas enfim. Fique em paz. Aí o rapaz chegou. Quando ele me mostrou a apostila, sabe, quem tá assistindo vai lembrar. Eu não sou tão velho assim, não. Mas sabe aqueles desenhos que tinha um anjinho aqui e um capetinho aqui? Aham. Isso é aqui dentro da sua mente, né? Daí o anjinho, calma, o capetinha, dá nele. Quando ele me mostrou a apostila, eu pensei, nem pesquisar esse infeliz, sabe? Porque é o seguinte, o nosso país, qual que é o final dos sites? www. alguma coisa .br. Ou talvez que nem tem o BR, né? Mas o que ele me apresentou? Um site www.pt. Portugal. Exatamente. Então, é até importante você que está assistindo entender. As classes de incêndio, o fogo é igual no mundo inteiro. Só que cada continente classifica diferente. Então, no continente asiático é uma classificação, no continente europeu outra classificação. E a apostila de Portugal, lá é outra classificação. Quando ele me mostrou, eu sou muito transparente. Então imagina, eu estou de frente pro pessoal que está assistindo, o que eu fiz? Eu virei de costas, para ninguém ler meu lábio. Claro. Falei assim, eu sou infeliz. Falei assim, se nem pesquisar, você sabe. Falei assim, essa apostila de Portugal. Então o que nós vamos combinar? Você vai sentar lá no fundo e não vai abrir a boca mais. Perfeito. Né? Porque eu tô aqui para ajudar. E você tá contestando desde o começo do treinamento. Você veio para me desafiar. Só que você perdeu o desafio. Né? Então escuta uma coisa. Você pesquisou errado. Essa apostila é de Portugal. Meu. Então eu vi que você quis azucrinar, vi que você quis bagunçar. Só que você perdeu. Porque eu também vim bagunçar aqui. Só que eu vim bagunçar pro bem. Então você vai sentar lá no fundo, boquinha fechada. Eu vou falar pra vocês, né? Eu sou especialista na parte de previsão orçamentária. Putz, ótimo. Né? Aí eu tava lá numa assembleia, o cara virou pra mim assim... Eu sou auditor, não, eu sou... Ai, não é contador, é... Acima... É auditor. Não é auditor, mas eu sou auditor. Eu falei, legal. Controller. Ele era Controller, tá. Eu tava tentando lembrar a palavra. Ele era controller. Eu falei, legal. E eu tô vendo que sua previsão tá errada. Ixi. Eu não arredo o pé, né? Não, isso, no meio de uma assembleia, isso pega tão mal. Isso pega né, mal cara? demais, cara. Isso pega mal, porque se você não tem convicção do que você tá fazendo, desestabiliza. Como eu tô sempre tranquilo nessa parte da previsão... Não, mas não é isso. Às vezes a pessoa até tá segura, mas ela é interpelada desse jeito porque você geralmente não tá esperando ser interpelado Não, igual acho que eu falei pra você, o cara falou assim, ó, tá tudo errado aí. Eu pensei, caramba, será que eu... Eu tô louco. Né? Será que... Aí, não, eu olho assim e falo, não, tudo bem. Eu tô errado? Legal. Aponta pra mim exatamente onde Aonde eu tô está o errado. erro? Porque aí a gente discute, qualquer coisa eu tento te explicar e tal. Aí ele olha assim, não, porque o condomínio ele tem que ser feito uma previsão conforme uma empresa. Aí começou a falar, eu falei, tudo bem, você deu um monte de conceito aí, mas explica pra mim onde tá errado. Não, porque... Eu falei, eu vou te explicar como que eu faço uma previsão. E aí você que é controller, você vai saber exatamente o que eu tô falando. Né? Você sabe o que é uma previsão base zero? Você sabe que é base zero, né? Ele falou, não, sei. Eu falei, então, eu trabalho com previsão base zero. Eu começo daqui, eu não vejo o passado, eu tiro uma base do passado, mas é daqui para frente minha previsão, né? Então eu faço manutenções, eu faço um levantamento de manutenção daqui para frente. Pego o histórico como base, mas eu não uso valores de histórico, eu uso para frente, do que eu vou fazer para frente. E aí por isso que tem isso. Ele olhou assim e falou, você tá certo. Eu falei, então, deixa eu continuar minha assembleia, que você tá me atrapalhando, né? Porque quem dá aula dessa bodega de previsão sou eu e não é eu. Você é controller na sua empresa, eu sou quem faz a previsão aqui. Então, você vê como que muitas vezes a palavra mal colocada, né? Então vamos supor que ele tivesse dúvida, igual o rapaz lá. Tava com dúvida. Sim. Pô, chamasse depois no canto, né? Porque teve um momento do coffee break, no meu caso. Sim. Ele podia chegar e falar assim, poxa, eu tô com uma dúvida aqui, né? Ó, eu você tô tá com essa falando... mochila aqui. É, exatamente, ó. Aí você fala, puxa, você viu o lugar errado. Pronto. Cara. Ou Daí- chegar e falar, né? Que nem no meu caso. Chegar, olha, Wellington, tô vendo aqui. Eu vi que poderia ser feito de uma forma diferente. Será que a gente não pode discutir? Costumo fazer na minha empresa assim. É. Posso sugerir? É a forma, né? Ó, né? lá a Posso gente faz sugerir? assim, pronto. Posso sugerir?
eu analisei... Aí tem que chegar com uma análise. Né? Eu analisei aqui, eu acho que dá para fazer dessa forma. O que você acha? E aí dá para discutir. Aí é uma coisa produtiva. Não ia gerar agrega. aquele impacto na Assembleia. Você agrega. Eu falo que a Assembleia é tudo uma venda, né? Você tem que vender toda a Assembleia. Então, se o cara chega depreciando o seu trabalho, estraga todo o seu pitch de venda. É verdade. Agora, se o cara chega de uma forma a agregar, ele contribui com a Assembleia de uma forma tão grande que isso pode isso mesmo que você falou lá na frente. Porque, na verdade, é um pitch de venda. É um pitch de que venda. A gente estamos constantemente nos vendendo, igual agora, né? Estamos aqui falando para quantos síndicos, quantas administradoras, quantas pessoas falam assim, poxa, eu queria ouvir isso, eu queria confirmar isso. Sabe? Então, a gente estamos nos vendendo nosso serviço, a nós mesmos, todos os momentos. Então, vem uma pessoa e te dá no meio do joelho... De graça. Pô, então, aí é onde eu entendo o seguinte, falta um pouco de inteligência da forma de se colocar. Sim. Exato. Então, não que o controle estava errado, mas chega aí você, então vamos trocar ideia. Olha, lá na empresa que eu trabalho, a gente faz assim, assim, assim. Será que não caberia isso aqui? Igual o rapaz da brigada, olha, na hora do café, numa boa, né? Olha, eu tô com essa apostila aqui e não tô entendendo. Porque aqui tá escrito uma coisa e você tá dizendo outra. E aí fala assim, poxa, bacana, essa apostila é espetacular, só que ela é de Portugal. Presta atenção, porra. Putz, meu. Porra, meu. Presta atenção no que você tá falando. Eu de costas pro público, eu falei assim, pô, nem pesquisar, você sabe se eu sou infeliz. Não, porra. Porque se eu falo isso de frente, tem pessoas que são especialistas em leitura labial. Não é mesmo que não for, né? Às vezes a sua expressão já diz tudo. Por isso, não tem aí no futebol, basquete, vôlei. Os caras que só fazem isso. Pô, não, agora vai passar a informação? Pô, eu sou da época, eu joguei futebol de várzea há muito tempo. Chegava no cara, eu vou meter o pé em você. Aí. Agora você fala assim, não pode, que lá fora estão te pegando. Então agora até pode meter o pé no adversário, não tô pregando violência. Mas até pra dar uma cutucada no adversário, você tem que falar assim, ó. Mas pela altura, eu sei que você jogava basquete. Mas tá fresco o futebol, gente. Então, mas na verdade, eu joguei basquete 5 anos. Tá. Só que aí eu era muito ruim. Eu não acertava. Eu achava, a bola, eu acho que é muito pequena. A bola é muito grande pra cima, não acertava. Daí que eu pensei, vou jogar futebol. 7 metros, né, meu? Não acertava também. Comecei a jogar de centroavante pelo meu tamanho. Sim. Até um dia o treinador falou assim, bicho, é o seguinte, não dá, velho. Você não acerta uma. Você joga de zagueiro pros caras. Ele falou, então, em vez de você defender lá, defende pra nós. Aí, aonde que eu joguei, né? Volante, pulmão, bala, volante e a linha de zaga, né? Porque eu desenvolvi, eu consigo chutar. Outro dia eu falei que eu chutava com as duas pernas, você não consegue chutar que você cai, né? Então eu chuto eu não chuto com as duas pernas. Eu chuto com a perna direita e quando precisar com a perna esquerda também. Entenderam a piada, né? Como que você chuta com as duas pernas, você cai. E aí eu joguei na linha de zaga. Audiência. Né? O Ayrton não falou nenhuma agora, que o Ayrton dá das piadas boas, tiozão do churrasco. Não, pra ver ou pra comer? Nem falo nada, não, porque... Então, mas até o esporte envolve o nosso assunto de hoje. Com certeza. Que é a segurança do trabalho. A segurança das pessoas. E falando em segurança, você comentou aí no começo da sua carreira, antes de fazer todos esses estudos aqui, você trabalhava na segurança patrimonial. Isso, eu vendia. Você vendia? Eu vendia. Era comercial. Era comercial. Nesse caso, que nem a gente tem a PatoSeg, que é Sistema de Segurança Eletrônico, né? Tá. Então você... Portal Seg. Portal Seg, né? Portal Seg, Sistema de Segurança Eletrônica. Então você consegue até falar pra gente a importância da segurança eletrônica, né, dentro do condomínio. Então, aí, o que acontece? Eu não quero ir contra nenhum patrocinador, não quero ir contra nenhuma empresa. Mas o que acontece? As empresas, infelizmente, não fazem a coisa certa. Então, imagina, agora eu sou instalador. Eu tenho uma empresa de instalação de câmeras. Boa. Então, antes de ir lá fazer instalação de câmeras, eu tenho que pegar um técnico de segurança. Perfeito. Para ele ir lá, vai ser instalada a câmera onde? Né? Vai ser instalada a câmera ali, ó. Tá, aquela câmera vai estar apoiada onde? Quem vai instalar aquela câmera lá? Então, a segurança do trabalho é os caras chatos, né? Fazer um parênteses. Eu fui técnico de segurança, estive técnico numa montadora. Prestava serviço lá. Quando eu entrava no corredor, o chão de fábrica, né? Chegou o chato. Por que o chato? Porque a gente ia cobrar a segurança deles. Só que o trabalhador não entende isso. Então, você imagina...
Eu gosto muito de dar exemplo, né? Eu prestei serviço aqui em São Paulo, né? Para quem está assistindo que é de fora, aqui em São Paulo é a AES Eletropaulo. Eu prestei serviço para a Eletropaulo. Que agora é Enel, né? Isso. Ah, é verdade, que agora é Enel. Isso, era Eletropaulo, depois passou a ser AES e agora é Enel, exatamente. Eu prestei serviço quando era Eletropaulo. O que acontece? Você ia nos postos, né? O cara ia fazer um trabalho na rua tal, os postos é numerado. Então o poste é numerado. Então eu era tipo de um... Eu não sabia desse detalhe. O poste é numerado. Pra ele saber que poste que tá com problema. Pode estar com problema. Eu não sabia desse detalhe, que legal. Então, daí eu era meio tipo um auditor. Então eu sabia, olha, equipe Fox vai estar na rua tal, no poste número tal. E eu chegava lá. Eu parava minha moto, os caras, putz, chegou. O que a gente ia orientar? Não é orientar, ele sabe que para ele subir, ele tem que ter os EPIs que você comentou no momento aí. Cinto de segurança, capacete, luva, óculos, tudo. Aí você ia cobrar dos caras? Ah, a gente sabe. Sabe e não tá usando? Então, o que você perguntou das empresas, as empresas, isso tá na NR4, que fala sobre o SESMIT. O que é o SESMIT? Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, que define a quantidade de profissionais por cada CNPJ. Então vamos lá, o condomínio se enquadra em qual risco? Então tem lá o risco que está enquadrado, ele tem que ter um técnico lá, full time, consultor, tem que ter um médico, tem que ter... Então tá tudo ali no SESMIT, que ninguém faz esse levantamento. E aí quando pinta uma bucha, né, tem lá um processo trabalhista, e aí cai na mão do juiz, o juiz determina uma perícia, aí vai lá o perito do juiz e o perito da empresa, do condomínio, e sempre perde. Por quê? O perito do juiz já vai com o SESMIT na mão. Olha, aqui é um condomínio, o KNAI é tal, o risco é tal, aqui tem que ter tal serviço. Cadê? Não tem. Então, E até os impostos você paga com esse risco. Exatamente. Né? Então, o que acontece? É de 1 a 3, né? Exato, isso. Então, o que acontece? O condomínio está na classe do... Condomínio é risco baixo, né? 2, né? Está risco 2. Agora, o que acontece? Viver de condomínio não é só cobrar relatório. O PGR veio para quê? Para dar uma moralizada nisso. Não é... Me entendam, não estou falando mal, né? Mas o que acontecia? Era feito PPRA... Tô falando mal, mas já falando... É feito PPRA e engavetava. Agora tem que haver o controle. Tem que haver... Porque aí, imagina, chega lá o vistoriador e apontou uma não conformidade. Tá bom, tem que regularizar. Quando? Tem prazo. E a coisa vai precisar começar a virar, porque senão... E é isso que é legal. Que antigamente guardava na gaveta. A Portal Seg tem, né? Esse consultor que vai lá, que vai olhar, que faz e não é nem patrimonial, é de segurança eletrônica mesmo, né? Maravilha. Faz toda a parte de segurança eletrônica. E qual que é o risco da segurança eletrônica? Parte elétrica. NR10, todo colaborador tem que ter lá o curso de NR10. E atualizado, não adianta ter o curso. Eu fiz o curso 2015. Pô, meu. Tudo que mudou, né? E outra, no meu entendimento, a eletricidade é um risco, é um dos piores riscos que você não vê. Você não vê eletricidade, né? Então pode estar passando uma corrente que você não vê. Aí, por isso, tem um probleminha na parte elétrica, que ai, fugiu a palavra, agora gosto de falar aquela hora. É o choque voltaico. Ai, fugiu a palavra. Que é um choque que é feito pelo ar. Pelo ar, né? E onde tem isso? É casa de centro de medição. Centro de medição, né? Você entra lá. O que é o centro de medição, para quem está assistindo? É onde ficam os relógios lá das concessionárias. Ali pode acontecer um arco, lembrei o nome. Chamava arco voltaico, agora é arco elétrico. Mudar de nome. Os caras mudam de nome, as coisas Eu não sei por quê. Porque voltaico é painel solar e ia prejudicar. E a gente tem aqui a Seg Energy que faz energia solar. Então eu tenho quase certeza que quem pensou fosse eu vou prejudicar a venda do solar. Deixa eu mudar esse não pode prejudicar um negócio que tá dando certo, né? Certo. Então é arco elétrico. E quando você entra, você não vê. E aí o que acontece? Qual que é a recomendação? Para você não entrar, o centro de medição é um local que não pode ser frequentado. E aí vai lá zelador, pessoal da limpeza. Quem limpa lá é a concessionária. Ah, queimou energia, concessionária tem que fazer isso. Só que ninguém faz. E aí vai lá o zelador todo suado, transpirou o dia inteiro, né?
Então o corpo dele tá úmido, Sim. aí ele entra lá. Aí tem disjuntor aqui, disjuntor aqui. Lá em cima, meu, na internet tem um vídeo no YouTube, tá lá, acidente em centro de medição por arco elétrico. O rapaz entrou no centro de medição, molhado, formou o arco assim, ó, explodiu o cara. Então, é um risco que você não vê, né? Um risco que você não vê. Então, eu entendo que a NR10 ela é muito específica e é muito complicado. A Deixa parte eu elétrica. A parte da detetização, desatização, entra na segurança. Então, é risco biológico. Biológico. É. Só Entra- que daí, vamos lá, eles usam os EPIs adequados? Olha, a gente tá aqui com a Petros, né? Eles têm até uns vídeos na página deles no Instagram e tal, que toda vez tá com máscara, roupa, bota, Cilindro de oxigênio. cilindro de oxigênio, tudo certinho para fazer a detetização, desatização e também a parte de desentupimento, que é o que eles trabalham. Eu uma vez, não sou contador de história, não, mas a gente teve que resgatar uma vítima dentro de uma caixa d'água. Porque o cara foi fazer a limpeza da caixa d'água. Como é que você limpa a caixa d'água? Você esvazia ela, né? Você esvazia ela, deixa lá pelo menos uns 20 centímetros, 30 centímetros de água, que é o que você vai utilizar para poder... Higienizar. Exatamente. E como é que faz? Quem que tem que fazer o serviço? É um técnico, né? Um técnico em higienização. Máscara, cilindro de oxigênio, uma guia para ele ficar lá fora sendo monitorado. Não. O que acontece? O que as empresas fazem? As empresas... O cara entra lá, mete cloro na parede, esfrega e fica lá dentro, esperando reagir. Reage na parede e nele também. O cara desmaiou lá dentro. E a sorte... Eu não acredito em sorte, Sim. mas estávamos em 6 no condomínio e conseguimos tirar o cara lá dentro. Agora, como é que você resgata uma pessoa dentro de uma caixa d'água, onde o acesso é uma portinha de 1 metro quadrado? Agora, tudo Não, e por detalhe, quê? e já nessa circunstância... Já desmaiado. Agora, tudo por quê? Porque não foi feito planejamento, não tinha ninguém fiscalizando. Mas aí é aquela, né? Uma empresa séria, sei lá, cobra 5 mil reais. O cara foi lá e cobrou 500. Então. Risco, estamos expostos, vamos dizer, 24 horas por dia. Então não tem essa de, o serviço é rapidinho. Rapidinho. Rapidinho que você perde sua vida. Moreno, em cima desse detalhe que você está falando, é muito importante aí, não é economia, mas é vida. A maior parte dos acidentes com carros ocorrem a poucos metros da casa, da residência, enfim, condomínio, seja lá o que for. Porque a pessoa realmente relaxa, tá perto de Relaxou. casa. Quem morre afogado? Quem sabe nadar. Sabe nadar, né? Até outro dia eu sou bombeiro também. Uhum. Sou bombeiro, mas eu não sou bombeiro salva-vidas. Uhum. Eu sei nadar. Pra mim. Então, se eu cair, eu sei me virar, eu sei sair dali. Não morre. Não morro. Agora, Teoricamente, né? Agora, o cara que sabe nadar, vai lá no fundo lá e se mata lá. Então, o que acontece? Aí a autoconfiança, né? Sim. Autoconfiança. Por isso, o que acontece que eu entendo, eu pratico isso. Eu aprendo todo dia. Cada atividade que eu vou fazer, mesmo que eu já tenha feito 1, 2, 3, 10, 100, 500 vezes, eu faço como se fosse a primeira vez. Perfeito. Toda atividade que eu faço, eu faço como se fosse a primeira vez. Tô aqui no estúdio gravando um podcast, primeira vez. Nunca falei com o microfone, nunca... Porque se eu chegar aqui, domino, cai da cadeira, tonto. Não, isso mesmo, você tá Sabe? presente, perfeito. Pô. Então, Agora, o que acontece? Muitas vezes a profissional já... Não, eu domino. Você não domina, você vai se lascar. A partir do momento que você acha isso... E ainda no assunto que eu trato, segurança envolvendo pessoas, eu já vi... Eu não quero também entrar em detalhe, nem falar de empresas aqui, mas também nem município. Enfim, o cara perdeu o dedo. E não é o presidente, não. Mas ele perdeu o dedo por quê? Porque ele inibiu o sensor. Então, uma empresa estamparia, fazia uma consultoria de segurança do trabalho lá, era uma estamparia, onde ele pegava a chapa de aço e colocava no corte. Ou e seja, ali, já é risco. exatamente. Então tinha um sensor que ele colocava a chapa, então até ele tirar as mãos, tinha ali um delay de 8, 10 segundos.
que ele fez? Era por produção que eles ganhavam. Ele inibiu ali, aí mais rápido, pá. Vai embora. Até a hora que o colega vai dizer, só almoçar que horas? Meio-dia. Perdeu o dedo. Meu Deus. Então você imagina, o cara sair da linha de produção com o dedo pendurado aqui. Ah! Desespero. Agora por quê? Negligenciou. E aí, Se foi. vai culpar a empresa também, né? Então. Se foi. Não dá pra culpar, cara, porque... Então, entendeu? e olha que muitas vezes a empresa perde o processo porque não cumpriu com todos os EPIs que Exatamente. o cara tem que Agora, o cara inibiu como? Inibiu através do quê? Quem que ajudou? Então, o processo lá deu um trabalhinho lá. Mas assim, então é importante que fique claro aqui pro seu público, né? Pro público da Sovit. Pro nosso público. Não, eu digo o seu porque eu... Mas assim, o público... O mercado condominial é de todo. É nosso, né? É Então, nosso. o público que assiste, entender a segurança do trabalho, ela tinha que vir primeiro. É importante financeiro, é importante jurídico, é importante tudo isso. Só que deixa essa segurança do trabalho para quando sobra dinheiro. Perfeito. Ah, vamos contratar agora um técnico. Não, porque não adianta, eu entendo, né? Eu sou do interior. Daí, não adianta chorar o leite derramado. Então, por que derrama o leite? Porque você não fez procedimento. Como é que se tira leite? Você tem que amarrar o rabo da vaca, a primeira coisa que faz, e as patas dela. Não, você vai tirar ela com o rabo solto, dá na sua orelha. Pá! Com a pata solta, mete o pé no balde. É assim que funciona. Então, o primeiro procedimento para tirar o leite da vaca. Vamos lá. Esse é o corte. Tirando leite de vaca. Vamos lá, Moreno. Primeiro procedimento é amarrar o rabo, amarrar as patas com o rabo. Então vamos pro condomínio. Primeiro procedimento é amarrar as patas com o rabo. Qual que é as patas? É o dia a dia. E qual que é o rabo? A consultoria. Perfeito. Sabe? Então precisa ter ali uma pessoa. Não tô querendo que me contrate, não. Precisa me contratar também, não. Mas se tem muito quiser, cara né? bom no mercado. Mas se quiser, né? Nós estamos aí. Então, precisa, porque eu vejo muito aventureiro brincando de fazer. Se vocês forem buscar o histórico de acidente de trabalho, no site da Previdência diz que diminuiu. Não diminuiu, não. Né? Ali aquele número tá errado. Aumentou. Aumentou por quê? Não tem fiscalização, não tem nada que obrigue. Vai fazendo aí. Agora vai dar uma moralizada porque entrou o e-social. Sim, tudo atrelando tudo. Exatamente. Né? Agora não, né? Vai demorar um pouquinho. Sim. Mas vai chegar um momento. Não, mas que é porque o cara não consegue mentir, né? Porque aquele CNPJ não comprou, sei lá, a luva. Exatamente. Então, como é que tem essa luva se não Exatamente. comprou? Então a coisa vai dar uma moralizada. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Como tudo no nosso país tem a maturação, né? Infelizmente a gente tem aquele termo lei que não pega, né? Então, só que aí que tá um detalhe. Você síndico, você que vive de condomínio, você precisa entender que condomínio não é tão fácil assim, não. Nada fácil. Condomínio precisa... Então, de novo, aquilo que você falou muito bem. O síndico não tem que ser especialista. Ele tem que ter especialistas que vai te orientar. Tem que ter os telefones certos. Exatamente. Mas ele tem que saber, né? Claro. Até Tem pra que poder saber. demandar. Porque se eu não sei, né? Tô lá pilotando algum carro, se eu não sei ali, como é que eu vou? Não adianta alguém te me ouvir. Eu não sou mecânico, mas eu manjo de bomba, né? Aí fui no condomínio, enfim, para finalizar a história, a bomba tava com problema no rolamento. Pelo barulho eu identifiquei. A empresa falou que tinha que trocar a bomba. Aí, ó. Então a empresa, Acontece muito, né? manutenção de bombas, falou que a bomba estava condenada. E eu fui fazer o meu trabalho e aí eu falei assim, olha, essa bomba tá com ruído alto. Aí quem me acompanhou, nós vamos trocar. Eu falei, vai trocar o quê? A bomba. Eu falei, a bomba não tem problema. O problema é no rolamento. Então, resumindo, aí trocou Já de arrumou empresa. mais um inimigo. Trocou de empresa, problema era o rolamento. E a empresa ia trocar a bomba inteira. Olha lá. Eu não sou especialista, mas você consegue identificar quando é o ruído de um rolamento? Trocar a bomba inteira? Uma sacanagem, né? Mas não tem... Hoje em dia você pega várias empresas do mercado que querem trocar. Não, e agora, brincadeiras à parte, que a gente sempre tem falado, merchan, tal, não sei o quê, mas é por isso que a gente busca
que você depende das empresas. Então a gente traz aqui pro podcast, você vê, o Wellington já trabalhou com pelo menos todas aqui, já conhece ou está sendo bem indicadas, até mesmo essa última, o Wellington nunca trabalhou com a Elsys, mas quem está trazendo para nós essas fechaduras eletrônicas é o Lício, do Casamento às Cegas, ele é especialista em portas, então quer dizer, a gente traz Não trabalhei com elas, mas tem uma dessa em casa, por Então, coincidência. Ele tem, e usa, e resolve o problema. E funciona, né? Perfeitamente. Então. Uma maravilha. Então, é por isso que a gente traz, e é engraçado, porque a gente faz várias pesquisas, o Moreno sabe, conhece um pouco o nosso trabalho. Uma das maiores dores do síndico é justamente essa, encontrar parceiros bons e idôneos. Porque às vezes o cara até que tecnicamente é bom, mas aí dá uma pisada de bola dessa. Como é que troca uma bomba quando o problema é num rolamento? Um rolamento não dá. Agora, por quê, né? Tem muita empresa que visa o quê? Visa ganhar. Todo mundo quer ganhar, eu também quero ganhar. Poxa. Só que não é mais fácil você ganhar honestamente. Ninguém tá fazendo caridade Olha, pra ninguém. sua bomba não tem problema. É o rolamento. Então você troca o rolamento, você cobra lá 200, 300, 500 reais, sei lá. Mas você conquistou o cliente. Com certeza. Conquistou o cliente. Temos tempo aí? Vambora. Eu quero só fazer uma comparação. Mário Sérgio Cortella, acho que quem não conhece ainda, por favor, assista vídeo do cara, lê. Ele tem uma história, que é a história verídica. Ele voltando de viagem numa palestra que ele fez em Campinas, isso está nos vídeos, voltando de viagem, era 1h30 da manhã, ele não dirige, né? O Mário Sérgio Cortella não dirige, e ele anda com um motorista. Sim. E eles pararam num posto de estrada. Quando eu cobrar o valor da palestra dele também, não vou dirigir mais, não. Maravilha. O que aconteceu? Eu vou ter alguém pra dirigir pra mim. Boa, boa. E aí eles morrendo de fome, chegaram no restaurante lá do posto, Sim. tinha lá 2 coxinhas. O que ele falou pro garçom, ou pro rapaz do balcão? Ô fulano, me dá essas 2 coxinhas aí. Rapaz do balcão, eu se fosse o senhor não comia essas coxinhas não. Porque ela tá aqui já faz um tempinho e tal, então nós não temos mais janta, mas se o senhor quiser, eu preparo um lanche pro senhor agora. Preparo um lanche pros senhores. Né? Aí ele falou assim, não, tudo bem, né? Até estranhou. Sim. Pô, o cara não quer vender o salgado, né? Ainda mais velho, que era mais Pô, fácil ali. velho, desova isso. E aí o rapaz foi lá, preparou um lanche frio, né? Mas preparou e entregou pra ele. Ele fala isso pela palestra dele. Toda viagem que ele vai pra Campinas, na volta ele para onde? Lá. Que o cara foi o quê? Verdadeiro. Perfeito. Que o cara poderia muito bem ter empurrado os 2 salgados, eles ter comido, Gostasse ou não? morria em casa. Sabe aquela? Você come aqui e morre em casa. Exatamente. Então o que acontece? Não é melhor o cara ter ganho menos, trocando só o rolamento e ter conquistado aquele cliente, do que já ter metido o pé, ó, tem que trocar a bomba, perder o cliente. Sim. Perdeu não, deixou de ganhar e aí sim ele perdeu futuros clientes. E vamos lá, Moreno. Você tá tantos anos no mercado. Você vê numa situação dessa, qual a chance de você indicar essa empresa? Pô, 0. E a gente sabe o tanto que o mercado condominial, e todos os mercados, mas em especial o nosso, depende Indicação. de indicação. Indicação. Quantos prédios, Wellington, você foi de indicação? Putz. Maioria. Maioria. Poucos vieram De prospecção. de prospecção. A maioria foi de indicação. Agora, alguns que tá vindo é justamente pela internet, né? Agora, Não, aí é um trabalho que você começou a fazer, que a gente mas... começou a fazer, mas a indicação é muito grande. Né? A indicação... Agora imagina se você tivesse feito um trabalho mal feito, né? Ah, sim. A propaganda positiva, ela repercute pouco, Eu tenho um dado. mas a eu já te falo. negativa, Tem um dado. 10 vezes a diferença. então. Uma notícia ruim repercute 10 vezes mais rápido do que uma notícia boa. Então daí você imagina, esse restaurante que não tem nada a ver com o nosso assunto. Quantos tem a clientes, ver, quantos clientes ele não conquistou só pelo Mário Sérgio Cortella, tá dando o depoimento dele na palestra dele. Pois é. Daí, tanto que até ele brinca e fala assim, agora o pessoal manda mensagem pra mim perguntando o saber qual endereço do restaurante. Não quer saber. Ele falou, até teve uma palestra última, uma das últimas que ele fez aí, ele falou, meu pessoal me liga, não pra perguntar do meu trabalho, nada. Quer saber o endereço do restaurante. Agora, por quê? Sabe, é um depoimento forte. Relevante, claro. Pô, 1h30 da manhã, não tinha mais janta, mas nada disso. E eles queriam comer. E duas coxinhas lá que fazia... Tava até com varizes.
Pô, Moreno, transparência. que legal. Ó, passou rapidinho o nosso bate-papo, Moreno. Que legal. Já tá acabando já? Já, a gente já até esperava que ia ser desse jeito, mas foi mais rápido ainda. Então eu queria te pedir o favor de você fazer suas considerações finais, contar pra nós aí um pouquinho. Primeiro não, para acabar, né? Sim. Agradecer a oportunidade, né? Porque hoje em dia essas oportunidades para participar de podcast, de oportunidades únicas, Sim. porque você precisa aparecer. E então agradecer a oportunidade e deixar claro aqui que eu vim aqui, primeiro, foi um prazer reencontrá-los, né? Sim, Mas obrigado. compartilhar conhecimento. Então eu tenho muito orgulho e muito prazer quando eu posso falar um pouquinho do que eu sei. E olha que eu não sei tudo isso, eu sei pouco, mas pouquinho que eu sei eu quero compartilhar. E até, se você me permitir, eu quero aproveitar e fazer uma propaganda do meu podcast. Por favor. É. Claro. Então, você participou já. Sim. Se eu não te convidei ainda, né? Não, Tá convidado você agora. Não fez meu curso. Tá convidado Você não me convidou. Tá complicado essa situação. Ai, caramba. Tá. Então, olha só, olha que prestígio. Estou te convidando agora, então. Tá né? aceito, tá aceito. Então, para quem me acompanha já pelas redes sociais e tal, eu tinha um programa que era online, né? Um programa online, que era o Previna-se. Sim. O Previna-se, ele tem uma história longa. O Previna-se nasceu lá em 2012. Legal. Passou já por rádio, passou por web rádio, passou por rádio AM, outros canais ainda da internet. E aí ele esteve no ar durante 1 ano e 2 meses na TV Abrasconde, Legal. onde nós somos docentes lá, Sim. né? E só que hoje em dia o programa online não está virando mais. E qualquer ideia, também não é, a ideia não é ter audiência, a ideia é compartilhar conhecimento. Perfeito. Então tiramos ele do ar e agora ele vai estrear. Vai estrear agora 1º de fevereiro. Fevereiro vai estrear e vai chamar, ele chamava Programa Previna-se, agora é Podcast Previna-se. E qual que é a ideia? Lá no programa não sou eu que levo conhecimento, eu levo os convidados para que eles possam apresentar soluções. Perfeito. Porque a ideia do Previna-se é levar a solução para que o risco seja mitigado, Perfeito. seja cuidado, trabalhado, reduzido. Então, para a sua audiência, se tiver Por favor. interesse, o programa vai ao ar ao vivo, todas as quartas-feiras, Que horário? das 19 às 20 horas. Legal. E o que eu te pergunto é o seguinte: que recorte você vai levar lá? Que é pro pessoal saber. Que aqui nós estamos falando de comunicação, não sei de coisa. O que você fala lá no Previna? Sobre segurança em geral. É prevenção, em todos os sentidos. Prevenção jurídica, prevenção financeira, prevenção com relação à segurança do trabalho, patrimonial, prevenção de incêndios, contabilidade. Então lá, você já esteve lá também. Claro. E falamos sobre comunicação. Sim, Não foi? foi. A importância Como- dos síndicos. Se comunicar da forma correta. Porque senão ele dança. Sim. A gente não falou que a Assembleia é pitch de vendas? Exatamente. Total pitch de vendas. Exatamente. Total. Então, o Previne-se, a ideia é fazer o que eu fiz aqui. Perfeito. Fazer o que vocês me deram a oportunidade de vir aqui para poder compartilhar assunto relacionado à importância da segurança no dia a dia do síndico. Porque viver de condomínio não é fácil. Nem Não é pra qualquer um. Então para finalizar, agradecer mais uma vez. Estou à disposição. Então, é facinho de me encontrar. No Instagram, Por favor. Moreno Consultor. Tá no Instagram, @Moreno Consultor. No Facebook, Marcos Moreno, tem um monte lá. Sim. Mas deve ver essa lata aqui, essa caixinha aqui. Você vai me identificar lá. Tá atualizada essa foto, Moreno? Você tá com foto de Tá com galã foto lá? de jogo quando jogava bola. Quando era artilheiro lá. Artilheiro. Tive cabelo já, hein? Já tive cabelo. Não, mas a foto tá atualizada Quem lá. sabe tirou um patrocinador que tá em alta implante agora? A gente Já até fez pensou? uma Opa. entrevista, não foi? Não, mas Daqui é a o seguinte, 5 anos não, tem não, que não. fazer, daqui a Não, eu não pouco. quero, porque é dos carecas que elas gostam mais. Ah, Que minha mulher não muito bom. escute isso. Então vai ter que cortar esse final. Vou te falar, a gente vai mandar pra ela. Você quer acabar E com o meu falar, ó, casamento. assiste Trecho, o trecho, o corte. o corte Vou tal. pedir um corte. Maravilha. E é Mas isso. obrigado, Obrigado, Moreno. obrigado Super mesmo. obrigado. E que quando precisarem, eu sou facinho, hein? Convidou, pá, eu tô aí. Obrigado. Obrigado, cara. Well, Obrigado. também quero te agradecer e pedir pra você fazer as considerações finais. Não, valeu. É porque, assim, um assunto importante, que é o que ele comentou, a gente acaba deixando por muitas vezes para o último caso, né? A parte da segurança, mas é um assunto importante e que todo síndico tem que, no mínimo, ter uma base de conhecimento para poder tratar, porque é o que a gente sempre fala, né? Não é fácil. Não adianta se você ser aventureiro, tá no mercado aí sem saber.
E é isso, cara. A gente tem que ter essa ideia eu sempre trabalho com a prevenção, né? A prevenção, ela corrige muita coisa. Não é que corrige, né? Mas ela antecipa muita coisa que você vai gastar lá na frente com a parte de correção. Então, isso eu levo para minhas gestões aí sempre. É uma forma da gente trabalhar sempre se prevenindo de qualquer situação, qualquer acontecimento que possa ocorrer e que ocorre muito dentro dos condomínios, né? Mas é isso, um assunto muito bom que tem que ser fomentado aí por mais tempo. E o Previna-se vai ajudar muito nisso também. Time, então, vamos lá. Ao cego. Para ajudar. Agradecer demais o Moreno, realmente dispensa comentários a questão de trabalhar com vida. Então, obrigado, Moreno. E aí, você que quiser se estender nesse assunto, tem o Previna-se aí toda quarta-feira que você vai poder acompanhar. O podcast aqui da Solvit é toda quinta-feira, então não vai conflitar. Então vai ser legal. Se fosse conflitar, a gente nem falava já também. E aí eu vou aproveitar para agradecer também nossos patrocinadores que propiciam esse espaço para a gente poder conversar. Então, a Diferencial Serviço, a VCB, Para-Raio. E eles também fazem aquela separação das garagens, que é muito complicado, muito difícil. Petro Desentupidora, o Ayrton já comentou. Mas só deixa eu falar um pouquinho da Diferencial, né? Faz o mesmo serviço que o Moreno e o cara é bom, ele mesmo falou, viu? Então vamos puxar a sardinha pro Diferencial, que tá pagando, e o Moreno tá só convidado, falou aí, mas vamos falar da Diferencial. Não, o Diferencial, inclusive, Silvio, ele sabe disso, ele sabe que nós somos parceiros, apesar que... A gente fala, cara, que não tem concorrência. Não, imagina. Tem condomínio pra todo mundo. Pô, imagina, são 70 mil condomínios. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer essa pergunta pro Silvio. Silvio, se eu te der os 60 mil condomínios, você atende? De jeito nenhum. De forma alguma, não atende. Não consegue. Não atende. Agora, o que acontece? O que eu costumo fazer bastante? Bastante não, mentira. Mas tem situações que eu não consigo atender. Que eu só tenho 2 braços. Perfeito. Então eu tenho parceiros. Sabe? Então já passei serviço para Diferencial, já passei... Legal. Por quê? Porque eu sei que se for ao contrário, ele também vai fazer... Troca, né? Agora não vou indicar, não. O que é isso? Não, detalhe, indicar quem você confia. Pô. Você imagina aquilo que a gente falou de cliente? O cliente vai gostar, pô. Exatamente. O Moreno me indicou, bacana. Mas você entendeu, né, Janta? Fez então bem. Tá bom. Fez bem. Petros Desentupidora, que não tem nada a ver, o Moreno não consegue fazer isso daí. Pessoal espetacular. Portal Segue Sistemas, segurança eletrônica, o Moreno também manja. O problema é que o Moreno joga em todas. Mas fera o pessoal também. Segue energia solar, dispensa apresentações também, energia limpa e trazendo recursos para o condomínio. O Ayrton sempre fica brincando, toda a assembleia que ele vai pergunta: como você traz mais recursos para o condomínio? Não precisa trazer recursos, você economiza, já tem na outra ponta. Honest Market Brasil. Esse pessoal dá um recurso também. Mas você não tem que pensar nisso, tem que pensar na comodidade que você vai dar para o seu condomínio. E a valorização do imóvel. A valorização do seu imóvel e principalmente, se você quer atuar no mercado condominial, já viu, 165 bilhões de reais são movimentados aqui. Não consegue ser síndico, não vai estudar tanto igual o Moreno, pega uma franquia e aí você consegue atuar nesse mercado, estando aí no bastidor. Imperador, equipamentos contra incêndio. O Moreno falou aqui da importância de ser uma empresa idônea que realmente coloca lá o que tem que colocar, tanto na mangueira quanto no extintor, enfim. A gente foi visitar, espetacular o espaço deles, também vale a pena. Flecha 13, corretora de seguros. Corretor, você sabe muito bem a dificuldade que é se encontrar alguém que vai te dar a dica correta. O Calil e a Roberta cansaram de recusar fazer seguro na qual o condomínio não queria fazer o que era o correto. Então, pessoal fera. E para finalizar, a Elsis, fechadura eletrônica. O Ayrton tem uma na casa dele sem combinar, não foi patrocinado na época. Nem ganhei uma. Quem trouxe para nós foi o Lício do Casamento às Cegas. Você não viu? Nós fizemos o primeiro podcast com o Rodrigo Weisenberg, também do Casamento às Cegas, colocou tudo isso pra gente. Então, eu agradeço demais a sua presença, Moreno, Wellington, time. Nos vemos aí. Até a próxima. Forte abraço. Valeu.